O povo de Deus foi chamado para influenciar, para ser luz, para ser sal, para iluminar, para direcionar pessoas para o caminho do Senhor. Eu quero, nesse vídeo, compartilhar um pouco do meu sentimento através da palavra do Senhor a respeito de pessoas que têm desistido dos seus propósitos, têm desistido da sua vida com Deus, assim, por nada, de graça, sabe? Pessoas que têm desistido de seguir em frente por medo, lideranças que têm parado no meio do caminho, que têm pedido um tempo, que têm pedido férias, por medo de talvez não aguentar o processo, por medo de talvez ter que sofrer algo lá na frente. O que nós temos nos tornado? Eu quero te convidar a ler comigo em 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 10. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. E no final dessa passagem vai concluir que realmente aquele homem, ele matou o rei da Síria, o Ben-Hadad, e ocupou o seu lugar. Mas eu não quero falar sobre essa situação que aconteceu. Eu não quero falar sobre o rei da Síria que estava doente e tudo mais, todo esse contexto, não. Eu quero que fique no seu coração esse versículo. Então o homem de Deus começou a chorar. Um dos principais motivos que hoje eu vejo que a liderança, o povo de Deus, os cristãos, tem desistido no meio do caminho, talvez seja falta disso. Falta de enxergar tudo o que está acontecendo de ruim à nossa volta e sentir a dor no coração pelo que está acontecendo. Assim que Eliseu viu, assim que o Senhor revelou aquilo que iria acontecer de ruim com o povo de Israel, o homem de Deus, ele sentiu a dor dentro dele. Ele sofreu antecipadamente, na certeza do que iria acontecer. Será que eu e você temos sentido o peso de tudo que está acontecendo? A dor de todas as pessoas que estão à nossa volta? Eu tenho visto aqui na minha cidade tragédias acontecendo uma atrás da outra. E as pessoas, o povo de Deus, tem coragem de falar: bem feito, é o caminho que procuravam. Onde está o nosso amor pelas pessoas? Onde está o nosso amor pela obra de Deus? Eu quero te convidar a enxergar tudo o que está acontecendo, não só debaixo do seu nariz. Nós temos sofrido, nós temos vivido um individualismo tão grande que eu só sei chorar pela minha própria dor. Eu só sei me vitimizar pela situação difícil que eu mesmo estou vivendo. E quando eu me isolo e quando eu me vejo abandonada, eu começo a questionar que ninguém liga pra mim, que ninguém gosta de mim,
que a igreja não cuida, mas o que eu estou fazendo? De quem eu estou cuidando? Por quem eu estou chorando? O nome de quem eu estou entregando diante de Deus para Deus ir lá socorrer? A minha pergunta para a sua vida é: o que você tem feito por alguém? Por quem você tem chorado? Será que o nosso amor se esfriou a esse ponto de não se importar, de não ligar com nada? De só o meu eu, a minha vida, a minha família, é só isso que importa? Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Há alguns meses, várias igrejas, não só a que eu congrego, mas várias igrejas têm ministrado a respeito de identidade, a respeito de destino, de propósito. Mas o que nós temos feito para descobrir essa identidade, para começar a trilhar o caminho do nosso propósito, para chegar no destino? O que você tem feito para mudar o seu amanhã? Eu não sei se você sabe, mas a maioria das coisas aqui depende das suas ações. Nós somos seres humanos, nós não somos anjos, não. Nossas ações geram consequências. Chegar no destino depende do que você decide fazer hoje. Se levanta. E quando você pensar em parar, porque a minha dor maior é ver pessoas que têm influência, pessoas que têm o poder de falar e alguém poder se motivar e continuar. Essas pessoas estão desistindo, estão parando por medo. Eu te convido a olhar à sua volta e ver que pessoas precisam que você chore por elas diante de Deus. Pessoas precisam que você continue no seu propósito para que elas não desistam. Há muitas histórias, muitos relatos na Bíblia de que todos os homens de Deus, eles desejaram desistir, eles quiseram desistir. Eu e você não somos diferentes. A gente vai pensar em desistir o tempo todo. Mas quando você deseja ficar rico e não fica, tu se mata por causa disso? Você para de viver? Não. Quando você deseja sair do teu trabalho mais cedo, sem motivo nenhum, mas você sabe que se você sair, você vai perder seu emprego, você simplesmente sai sem dar satisfação? Não, você continua lá porque você entende que é uma necessidade. Você entende que se você fazer isso, você vai ter consequência. E por que no reino a gente não consegue enxergar as consequências? Porque é simplesmente, eu não quero mais e desiste. Será que as suas segundas opções são melhores do que estar com Cristo? Do que seguir um propósito verdadeiro? Será que não vale a pena fazer mais? Não pense só em você. Pense em Deus. Pense em Deus. Pense no propósito do Senhor. Pense no porquê Ele te chamou. Se coloque na guerra de alguém. Se coloque na luta de alguém. Abacuque, ele se levanta e ele questiona a Deus: até quando eu vou clamar terror, misericórdia? E o Senhor não responde. Mas a promessa de destruição não era somente sobre a vida de Abacuque, era sobre todo aquele povo. Mas ele se levanta e ele diz: eu vou continuar em posição, orando, até que o Senhor me responda. E ele estava pedindo por quem? Por ele? Não, ele estava pedindo pelo povo. Ele estava clamando pela nação. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não manda esse povo inimigo destruir a gente. Mas o que eu e você temos feito pela nossa nação brasileira? O que eu e você temos feito pelos nossos jovens que estão se perdendo? O que eu e você temos feito pelas crianças que já têm crescido pervertidas? O que eu e você temos feito pelas famílias
que Satanás tem devastado, tem ensinado até no meio cristão que o divórcio é algo normal. Não! Os nossos valores cristãos estão se adulterando aos poucos sem que a gente perceba. E você não tem enxergado isso. Eliseu ficou olhando fixamente nos olhos daquele homem até ele ficar constrangido. E naquele olhar ele sentiu a dor do que estava para acontecer. Abacuque permaneceu vigilante, clamando, pedindo socorro, em posição. Se posiciona também. Chora também por tudo que está para acontecer, por tudo que está acontecendo. E se você tem medo de desistir, o profeta Jeremias, eu acho que jamais no tempo de hoje haveria um homem para aguentar tudo que aquele homem aguentava no seu propósito. Ninguém acreditava nele, ninguém acreditava nele. Ele pregava e no mesmo lugar tinha um monte de profeta falso profetizando algo contrário do que ele estava falando, e o povo acreditava em todos os outros que eram falsos, mas não acreditava nele. Isso dói, sabia? Sabe, eu fazer esse vídeo aqui para vocês, no desejo de Deus tocar no coração de vocês, e vocês não darem atenção. Eu sinto, imagina Jeremias, Deus falava, vai para a porta do templo, profetiza que vai acontecer destruição, fala que vai acontecer, que a minha ira vai vir sobre esse povo. E ele ia, e todo mundo desejava matá-lo, desejava que ele morresse. E chegou o ponto que ele fala, eu não suporto mais, eu não quero mais cumprir esse propósito, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa de só falar e nunca acontecer e ninguém acreditar, eu não quero mais. Ele se cansou. E ele diz que ele já estava literalmente cansado de lutar contra a vontade de Deus, porque Deus já o havia escolhido. Assim como ele já escolheu você, e você tem lutado para não fazer o que Deus tem te chamado para fazer. E ele diz, quando eu penso em desistir, a palavra do Senhor queima no meu coração e me motiva a fazer mais. Busque ao ponto de você sentir a palavra de Deus queimando dentro de você, te impedindo de desistir. Porque é algo que eu te falo com 100% de certeza. Nenhum de nós em toda a humanidade é capacitado por si só para cumprir algo que Deus mandar, para cumprir o seu propósito, ou até mesmo para servir Jesus. Nenhum de nós. Tudo é dele, por ele e para ele, através dele. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos mantém amarrado neles, fixos. Lembra, Ezequiel, o que Deus faz? Olha, você vai ter que cumprir um propósito, você vai ter que passar X dias nesse propósito pela nação de Israel, mas eu vou te amarrar para você não sair desse propósito. E você não vai conseguir virar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai conseguir sofrer todos os dias do seu propósito, porque você vai estar amarrado, porque você sozinho não conseguiria. Então, deixa Deus te firmar. E quanto ao medo, eu quero te convidar a ler também lá em Filipenses 1, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Você imagina, as pessoas estavam perdendo o medo de pregar a palavra de Deus, motivados em alguém que tinha sido preso exatamente por fazer isso. Você entende o nível de loucura que é o Evangelho do Senhor? É um amor que não existe explicação. Isso é amor. Amor pelo reino. Isso é cumprir o primeiro grande mandamento. E nós não temos cumprido. Nós temos vergonha. Nós deixamos de fazer o que Deus mandou fazer por vergonha,
por medo, por preguiça, por comodismo, porque já é suficiente o que eu faço. Mas eu te convido hoje, se posiciona. Só você abrir o olho e ver tudo o que tem acontecido. Eu não tô falando de Covid não, gente. Eu não tô falando de pandemia não. Isso é o de menos. Isso aí é o que acontece abertamente. As pessoas estão divulgando. Isso aí já... Não. Eu tô falando de famílias destruídas. Eu tô falando do índice de suicídio. Eu tô falando daquela pessoa que tá do seu lado e tá depressiva, desejando também se matar. Eu tô falando daquela pessoa que tá tão vazia que não existe mais sentido na vida dela. Eu tô falando das pessoas que estão com fome. Eu tô falando da igreja de Cristo perseguida. Eu tô falando de um montante. Tudo que tá acontecendo nessa nação, no mundo. Chega de ser individualista. Chega de pensar só em você mesmo. Chega de acreditar que o que você faz já é suficiente, porque não é. E se motive, você líder, se algum líder espiritual estiver assistindo esse vídeo, se motive no Senhor, no que Jesus fez, porque pessoas vão se motivar em você. Você se motiva no Senhor e as pessoas ao seu redor vão se motivar em você. E para de reclamar que tá difícil, que tá sofrendo, as coisas não é fácil. Para, chega. Jesus escreveu, Jesus deixou aqui pra gente o manual. Por que a gente quer viver uma realidade fora do que tá escrito? Por que a gente não quer viver exatamente o que tá aqui? Sendo que ele falou que aconteceria e quando acontece eu não quero. É o que? Pra eu não viver a Bíblia? Desperta. Desperta. Jesus está voltando. Será que é pouco a quantidade de vezes que a gente repete essa frase? Será que é pouco? Jesus está voltando. E se você não crê que ele vai realmente vir naquele grande dia, creia que todos os dias ele volta para muita gente que morre. Se você não crê num jeito, crê em outro, porque é real também. Desperta. Desperta. Eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, mas eu creio que o que importa é o conteúdo. O que importa é o que Deus quer falar ao seu coração. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu quero pedir que você motive alguém. Envie esse vídeo para alguém. Nós estamos estabilizados. Não, já tá bom. Não tá bom. E eu vou falar pra você, se você assistiu o vídeo até aqui, você vai saber de uma realidade. O Senhor me chamou pra confrontar pessoas. É algo que eu percebi desde muito cedo na presença dele. Eu não consigo pregar coisas que vai amaciar o seu ego. Eu não consigo ficar só no Jesus te ama, Jesus te ama. Pra mim tem que ter o pacote completo. E Jesus não era fofo. Jesus não é fofo. Nos 4 evangelhos isso fica explícito. Jesus não é fofo. E ele vai cobrar de nós os talentos, os dons que ele nos deu. Em nome de Jesus, desperta. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Amém.